Olá, gente! Iniciando mais uma vez Poá Pode Mais, eu sou o Vinícius Macedo. Hoje eu vou um tema diferente, vamos falar sobre um bairro central. Ontem se comemorou, dia 11 de agosto, o Dia do Advogado, e estamos aqui convidando o nosso convidado aqui, o presidente da OAB de Poá. Vamos falar do bairro do Jardim das Acácias, um bairro central. Família poaense, advogado trabalhista, pai de um casal São Paulino, canhoto, bom de bola, apaixonado pela cidade de Poá. Bem-vindo, doutor Felipe Francischini. Um prazer muito grande estar aqui, obrigado pelo convite. E conversar sobre a nossa cidade, nossa pequena Poá é sempre bom. Sobretudo sobre falar um pouquinho de direito e das necessidades que a gente vê no dia a dia. Trazer isso para uma reflexão, é sempre bom conversar. Isso mesmo. A gente quer saber um pouco mais da sua história, das suas histórias. Sim. Falaremos da Vila Soriana e de Poá como um todo. Mas eu não posso deixar de agradecer, né? Os nossos apoiadores, a NM, Pilates, Funcional, Beach Play, Água Mineral Primavera do nosso amigo Dinami. E hoje, a Emagrecentro Poá do Diogão. Né, Diogo? Entrando junto conosco aqui nessa empreita. Vamos começar? Bora, vamos lá. Vamos lá. A OAB é uma entidade muito importante em todos os municípios. Sim. Né? Muito forte, muito respeitada. Me fala um pouco da entidade, desse novo espaço que vocês estão, novo endereço. Fala um pouquinho para nós. Então, a instituição OAB, ela sempre participou da democracia no país todo, né? E se não fosse ela, a harmonia entre os poderes, a força democrática não existiria. Em Poá, nós, em 2024, ganhamos a sede nova, conquistamos essa sede nova. Então lá atendemos os jurisdicionados, porque Poá não tem a defensoria pública. Então quem atende os necessitados é a instituição, a OAB. Então aproximadamente a gente atende 120, 150 pessoas por semana. São pessoas que estão ali querendo pleitear uma pensão alimentícia, um inventário, um divórcio, uma vaga em creche, que às vezes é negado, então precisa entrar com uma ação mandamental. Então a OAB tem essa parte institucional de proteger a cidadania e fazer valer o advogado dativo, funcionar a jurisdição, né? Fazer valer a jurisdição. E como funciona esse serviço? A pessoa vai lá, marca um horário, como é que funciona? Não, então, como que funciona? Lá nós atendemos de segunda a quinta, a pessoa vai lá às 8 horas da manhã, recebe uma ficha e passa pela triagem. Passando na triagem, vai verificar se realmente aquele caso é necessário, precisa de advogado, precisa de um constituinte para defender os interesses. O hipossuficiente, isso que fica bem claro, né? Então a gente atende o hipossuficiente, é aquele que necessariamente não tem condições de contratar um advogado particular. E aí sim, ela passa pela triagem, passa pelo convênio e aí é nomeado um advogado. Ela vai até o escritório desse advogado, ele dá entrada propõe a ação necessária para o que for pedido pelo cliente. De curiosidade, qual que é o maior pedido lá, né? O que a população tem pedido mais em relação a esses casos? A demanda maior seria pensão alimentícia, creche, vaga de creche tinha bastante, depende, é sazonal, né? Mas tem bastante. Mas são esses casos, sim, mais simples, os casos mais humanos que a OAB atende. Ah, legal. E, cara, já vou entrar numa área que... O que é mais fácil defender? Quem emprega ou quem trabalha? Boa pergunta. O que eu diria é mais fácil defender a Constituição, a lei. Mas, assim, todas têm as suas peculiaridades, né? O importante é o advogado, ele atuar com transparência, explicar os riscos para o cliente, tanto um contra o outro, e aí tem uma sinergia com o cliente. Explicar, veja, note, por exemplo, estou defendendo uma empresa, então o Vinícius vai lá e pede aviso prévio, fundo de garantia, férias e tudo mais. Vendo que aquilo realmente tem direito, o diálogo com o cliente, explicando os riscos e demonstrando que pode haver uma condenação, fica muito mais simples. Da mesma forma, essas ações que
entram sem fundamento. Então, a pessoa não tem direito, entra lá pedindo tantos R$ 1.000. E isso causa uma dificuldade na justiça. Então, eu diria que ambos são situações difíceis de lidar, mas o nosso norte sempre é a lei. Se a gente defender a lei, naturalmente os direitos dos empregados e dos empregadores estarão sendo defendidos também. Deixa eu... Já caiu na área da cidade. Sim. Com tantas portas fechadas na cidade, o comércio, a gente... Porque isso é o que a gente tem mais escutado dentro das nossas redes sociais. Sim. Você, como advogado trabalhista, também está tendo menos oportunidades para advogar na cidade, nesse sentido? Olha, pós-pandemia, teve uma dificuldade para todos, né? Mas eu creio que não. Hoje, a gente consegue, não só dependendo da cidade, mas a gente consegue, de uma forma geral, atender os clientes. A dificuldade que tem como eu diria, mais incentivos para as empresas, mais incentivos para elas poderem pagar os seus impostos, para elas poderem empregarem e não só sofrer a faca da lei, a letra da lei. Então, o que falta, eu creio muito, seria incentivos públicos, políticas públicas de empregabilidade, políticas públicas do empreendedor, para que aí sim a comunidade crescesse, desenvolvesse de uma forma equilibrada. Pegando o gancho da política, a política é uma tríade, né? É o legislativo, o executivo e o judiciário. Exato. Como o judiciário, ele pode trazer realmente mudanças na política, fazer mudanças, mudar o país, uma cidade, um país? Não, eu entendo que não. O judiciário ele tem suas atribuições típicas. O que pode mudar o país é o voto, é o cidadão. Note, o artigo 1º da Constituição, parágrafo único, ele fala que o poder emana do povo, é aquele que escolhe os seus eleitores. O judiciário está ali para julgar o que é certo, o que é errado, apenas isso. Cabe ao povo escolher os seus representantes. Tem uma frase de um filósofo francês, aqui só pra gente explanar, Vi, que do século XVIII, salvo engano é Joseph Marie, que ele fala: cada povo tem o político que merece. É muito forte essa frase, dá pra gente concordar ou discordar, mas a realidade é essa. A gente, sabendo votar, a gente vai ter políticos melhores. E somos nós que vamos mudar, não o judiciário. Quem não vota é escolhido, né? Exatamente. Ou seja, você não votar, você dá a oportunidade para alguém escolher por você. Exatamente. E aí, desculpa interromper, mas isso a gente tem que trazer pro dia a dia. Porque para ter melhores calçadas, para ter melhores praças, para ter uma iluminação adequada, somos nós que escolhemos lá. E a democracia é tão linda porque, assim, se eu escolho o azul e a maioria escolhe o vermelho vai me representar. Vermelho que eu digo num partido político, cor mesmo. Então, o problema hoje é que a gente só pensa em política quando chega a eleição. Só. A gente não pensa no dia a dia. Em casa, por exemplo, minha mulher fala, tem que, meus filhos, isso é natureza, a gente tem que trazer intrínseco, a gente tem que trazer isso pro dia a dia, a política pro dia a dia. Só assim a gente vai ter eu acredito, uma sociedade melhor, mais reflexiva e trazendo e elegendo políticos melhores. Na verdade, a política nada mais é uma forma da gente fazer uma comunicação. A gente não precisa entrar em concordância. Nós temos diferenças, nós temos uma amizade, nós temos diferenças em pensamento, mas nós temos respeito. Exato. E muito se falou e tem se falado sobre redes sociais, sobre controlar as redes sociais, crimes cibernéticos. Hoje, como o direito, a advocacia tá preparada para isso? Até um amigo nosso em comum aí, o Marco Aurélio, lançou um livro, né, sobre pais e filhos conectados, preparados, presente. Show. Que ele me deu.
vou passar para você fazer a leitura. Show. E falando sobre o acesso às redes sociais para crianças, como esses crimes que têm acontecido, como é sim. que vocês, os juristas aí, enxergam essa problemática hoje da sociedade? Esse assunto é extremamente importante. Pegando esse gancho, por exemplo, o crime do falso advogado. Não sei se você já viu, Já. já tá aparecendo direto nas redes. Por quê? Ficou muito fácil, como não tinha legislação, como não tinha nada que pudesse amparar, ficou fácil para o maligno aí, para o bandido, ele entrar e fazer essas coisas. O que a OAB fez? Hoje, a OAB tem várias plataformas, a OAB tem uma força-tarefa para identificar esses falsos advogados. E cabe a nós também fazer uma reflexão com o cliente. Se alguém ligar para você que não for o meu escritório, se alguém mandar uma mensagem que não for o meu escritório, não atenda, não faça isso, não vai. Então, acho que o que vai mudar isso não é nem só as leis, mas é sim os estudos, os diálogos. Como você falou, tem discordâncias, mas tem que existir o diálogo. A gente tem que fortalecer o diálogo. Só assim que a gente vai modificar. Dentro de casa, cuidando dos filhos, das redes sociais deles, fiscalizando, no nosso ambiente de trabalho, porque isso é o que está tendo hoje em dia. Então, a tecnologia ela existe para o bem, mas da mesma forma, existem pessoas que utilizam disso, fazendo fake news, fazendo crimes cibernéticos, aí, falsidades ideológicas pela internet. Então, tem que tomar cuidado. Isso, infelizmente, é uma parte que existe na sociedade. E aí, continuando nessa parte, ainda tem a IA. A Isso. IA que resolve todos os problemas, pode ser até o advogado, opa, IA, me fala, me responda. Ou seja, a pessoa procura sempre a IA para ter a informação. Sim. A educação ficou em segundo plano você enxerga dessa forma? Também é uma dicotomia aí que é perigosa, mas a gente precisa deitar os olhos para isso. Por quê? Eu creio que tá aí, a IA existe, a gente precisa utilizar, ela precisa facilitar a nossa vida, mas a gente precisa estudar e conhecer e aplicar ela, aplicar os prompts, saber fazer. Muitas vezes o que acontece? Gera uma desídia, um desleixo. Eu não vou mais estudar isso aqui, eu jogo na IA e tudo bem. Não, tem que fazer essa autocobrança, essa autorresponsabilidade. Isso que é perigoso. Então, sim, eu vejo pessoas que utilizam a IA à torta e à direita, inclusive escritórios, mas isso é um risco, E o ideal, o correto, é que a IA exista, mas que não substitua o ser humano. E para isso a gente precisa todas as vezes, a cada dia mais, estudar e entender como que funciona esse IA. Porque também é uma ferramenta que você pode distorcer imagens, pode usar a voz da pessoa para falar coisas. Exato. E dentro de um processo, eu não sei como é que funciona, como é que a justiça está preparada para fazer análise de tudo isso, realmente ficou difícil para vocês. A gente teve um curso com o Dr. Thiago Maciano, presidente da OAB de Tatuapé. Inclusive, um abraço, doutor. Maravilhoso curso. Ele, tem ideia, o cara fez pós em Harvard. Então, trouxemos ele para Poá. E ele explicou pra gente que o aparato dos tribunais é muito forte. Então, eles identificam, eles estão usando as melhores IA. Os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, tem como, hoje em dia, tem metodologias, métodos para tentar combater isso. Lógico que sempre passa algo pelo filtro, mas podemos dizer que sim, que o tribunal tá preparado, a OAB está preparada também para evitar isso e para combater isso, mas com humildade a gente tem que sempre caminhar e entender que sozinho não somos nada, que a gente precisa da população, porque preparando a população fica muito mais fácil preparar professores, advogados, juízes, arquitetos, e sem preparar a população, dar conhecimento para eles, ensinar eles o que é IA efetivamente, aí sim eu creio que teremos uma sociedade mais harmônica e mais estudiosa, feliz. Pode ser uma utopia, mas a gente tem que pensar nisso. É o que a gente pensa, né? Vamos falar um pouquinho de sentimento, né? Sim. O que Poá significa para o Felipe? Cara, Poá é minha paixão, né? Sou nascido e criado na cidade.
sempre frequentava os clubes, 11 Paulista, Concórdia, Poense, e vejo que hoje não é difícil ter isso, né, Bi? Porque eu não sei se antes os vizinhos a gente se encontravam, nos divertiam, e essas memórias são muito fortes na minha mente. Então hoje é difícil você ter esse contato que a gente tinha antes, A né? gente se encontrava em festas, né, em eventos, Exato, eram eventos sempre familiares, né? A cidade exato. cresceu, Sim, novas pessoas vieram para a cidade e é normal ter uma mudança, né? sim. Mas Poá já naquela cidade do interior que a gente tinha, né? Aquela memória afetiva, Sim, né? Pô, hoje vocês estão na Vila Açoriana, ali, num prédio muito bonito, sim. né? Com auditório, acessibilidade, atendimento. O que mudou ali na Vila Soriana? Como é que você enxerga a Vila Soriana hoje? Que é uma área central, é uma área comercial, mas você está próximo aos trilhos, você tem residências ainda. Sim, sim. É, o que você viu acontecer na Vila Soriana? Ultimamente a gente viu que teve muitas discussões desses bares, adegas, lembra? Sim, Que foi fechado. Porque ali. mas foram fechados esses Ah, não, fechado não. estabelecimentos? Foram limitados, né, os horários e de forma correta, creio que de forma correta. Mas o objetivo que eu ia falar não seria isso. Seria o seguinte: ali é uma ótima área para desenvolvimento do empreendedor. Tá acessível, tá perto do fórum, tá perto da Câmara. Só que eh, muita coisa boa tem em Poá ali. O que eu vejo ali, sinceramente, é que falta uma limpeza melhor, uma estação, lixeiras. Porque quando a gente chega ou no escritório ou na OAB, muitas vezes tá meio difícil ali o negócio. Então, e não culpando A, B ou C. Aqui a gente tem que expor o que realmente falta ali. Mas de uma forma geral, outra preocupação também. Vai ser uma área de desenvolvimento para empreendedor ou vai ser uma área residencial? Eu não sei se poderia, você como arquiteto, me dar uma luz, porque fica difícil você fazer uma área que tem bares, que tem empresas, comércios bonitos e tudo, mas também tem casas próximas ali. Então é de se a gente de fazer uma reflexão, né? É que, na verdade, ali, por exemplo, se a gente for pensar como cidade, você já tem a linha férrea que já tem o Sim, barulho do trem que exato. passa ali. Então, barulho, mesmo as residências que estão ali, elas sempre conviveram com a linha férrea Sim, ali do sim, lado. Eu vejo que em termos de projeto, a prefeitura ela pode exigir acústica, toda essa parte, mas a questão é a organização e a como é passada a mensagem sim, do que pode e o que não pode fazer naquela área. sim, Mas é uma área com potencial comercial grande, tanto que sim, todos os bares foram para lá. É, restaurantes não, mas eu não sei o que aconteceu, mas a gente vê que é uma área em potencial, sim, né? sim, Sempre foi, a gente tem a padaria ali próxima, você tem docerias, sim. tinha restaurantes, mas tem alguns ainda, e bares, lanchonetes, ou seja, eu acredito que toda comunicação bem feita, É, né? Ou é. seja, é benéfico. Mas assim, o que a gente vê que alguns comerciantes daquela área migraram para outros lugares menores. Ou Sim, seja, não tá dando para ficar aqui, vamos para outro lugar. sim. E aí? É, Transfere o problema? exatamente, é. Então, a solução eu creio que seria isso que você falou. Ter um diálogo, verificar o que que é melhor, o que que é pior. Por quê? Eu não sei se também o aluguel ali é caro, como que funciona isso para transferir para outro setor. O fato é que, na minha opinião, o que precisa modificar ali seria dar uma limpeza melhor, uma iluminação melhor, uma segurança melhor. Isso precisa ali sim. Precisa naquela cidade. Porque aí as calçadas, não só ali, mas é outro fato também que eu vejo nas cidades. Por que não existe um padrão? Porque isso, a infraestrutura da calçada parece coisa simples, mas isso dá uma melhor condição social para a criança,
pra mãe que tá com o carrinho de bebê, pro idoso que a gente vai conversar. Então, eu acho que tudo isso tem que ser valorizado. Entendi. E realmente, hoje, com a gente pensando numa área central, pegando São Paulo como exemplo, sobre aqueles totens de reconhecimento facial que você É, tem, né? Então, ali deveria ter um olhar até para, em termos de zelo, né? De sim, sim. patrimônio. E falando de patrimônio, eh, a história da cidade, ela é valorizada? Você enxerga, você anos na cidade, enxerga que a nossa história é valorizada? Ó, conversando com. é, Parece que as pessoas lá fora valorizam nós mais do que nós mesmos. Não sei se. Porque tem amigos meus que vêm e falam, pô, que cidade bacana, que ambiente legal e tudo. Mas nós não valorizamos do jeito que deveríamos. Por quê? Eu entendo que para melhorar a sociedade, precisa não ficar só colocando nas costas ou no lombo do governo A, B ou C. Compete a nós mesmos fazer a lição de casa. E o poense ele é muito carinhoso, só que às vezes ele tá perdendo esse. Eu não sei se por gestões ruins que já tivemos no nosso legislativo, no nosso executivo. Não sei se porque a cidade foi realmente esquecida pelo governo também, do estado. Você não acha que ela não foi preparada para o crescimento? Talvez? Talvez não tenha sido preparada, talvez, porque o que acontece? Entra um prefeito A, depois entra um prefeito B, entra o prefeito C, e não tem um plano de você fazer um plano Poá daqui 50 anos, para melhorar Poá daqui 50 anos. Independente se você vai ganhar amanhã ou depois, pô, você fez coisas boas. Então por que que a gente não continua? Da Sabe? Dá continuidade. continuidade às coisas boas. E Mas, o. mas você não vê também que a gente tem essa. A gente é muito exigente, ou É, seja, o poaense é muito exigente porque a gente já teve uma cidade que entregava mais para nós e hoje talvez não entregue e a gente vive naquele passado que não. eu acho que por quê? Porque ao nosso redor também a exigência tá grande. Você vê as cidades como Suzano, como Mogi, mesmo com as suas mazelas, com seus erros, eles crescem mais que Poá, né? Você vê que tem. E aí acho que a gente, pô, preciso pra Suzano pra fazer isso, eu preciso pra Itaquá, que tá crescendo também. Não que Poá não esteja, mas pra gente, Poense, sabe? Pô, preciso lá no shopping de Suzano pra fazer alguma coisa. Não, pô, como vamos valorizar o nosso comércio. Mas como? Como? Com uma estrutura, com um desenvolvimento. Por exemplo, você falou um assunto importante, totens lá em São Paulo que tem. Vai pessoas na 9 de julho, pô, eles olham o potencial que tem, é maravilhoso 9 de julho. Você imagina se colocar isso como um patrimônio mesmo da cidade. A pessoa que chega já vê uma avenida daquela bonita e tudo mais. Então são coisas que nós, povo, precisamos, primeiro, ter esse projeto para levar para os nossos representantes na hora do voto e modificar, Ó, né? eu vejo Poá como uma cidade bem diferente. E essa é a impressão mesmo. Quando a gente sai de Poá, a gente vê muitos problemas que muitas vezes a gente não tem. É, E eu vejo que se a gente se unir, se a gente agir com um propósito Sim, de resgatar, isso é né? Ou importante. seja, valorizar aquilo que a gente tem, a gente vai conseguir avançar, né? E ter planejamento. É, Bem, você atende, a OAB lá atende vários tipos de pessoas, Sim. de vários bairros, da cidade. Maioria mulheres, como você falou, né? Falando pensão Sim, alimentícia, sim. essas coisas. O que elas falam da cidade de Poá? Você falou da Vila Soriana. O que você tem escutado da cidade de Poá? Bom, ó, cada pergunta, tá vendo? Ué, Interessante. Não, mas é. Ó, por incrível que pareça, o poense é apaixonado, cara. Ele sempre tem a esperança. E o que eu escuto, realmente, Poá melhorou muito na zeladoria. Você pega uma cidade que há tempos não tava meio
esquecida, não, melhorou, tá uma cidade que a gente vê com cuidado, com zelo, mas o que eles mais falam são dificuldades ainda na saúde, tem dificuldades, então vão lá não tem remédio, então quer que a OAB entre com ação para conseguir remédio, e não é tão simples assim. A OAB não é a última porta que eles têm que bater. Então eles precisam primeiro cobrar dos governantes e tudo. Não deu, a OAB vai lá e tá para atender. Então eu vejo que esporte, por exemplo, tem muita molecada que vai na OAB para conhecer, você acredita? Tem moleque que passa lá para conhecer e fala que as quadras não tão boas, que não dá para jogar bola, que não sei o quê. Inclusive teve até um evento aí que quebrou uma trave, caiu no menino, tinha que entrar com uma ação, mas a OAB não faz isso, ele tem que constituir advogado particular. Então tem essas coisinhas, mas também tem muita gente que fala que gosta da cidade, que quer o bem da cidade e que não quer sair da cidade de jeito nenhum, quer continuar morando, residindo na nossa Poá. Agora, saia justa, né? Uma cidade inclusiva, ela levanta a bandeira? Bom, eu entendo que assim, a nossa Constituição traz como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. Essa é a nossa bandeira. A dignidade da pessoa humana engloba tudo. A Constituição não fala a dignidade do homem, da mulher, não fala de credo, cor, dignidade da pessoa humana. Bandeiras são importantes, mas o princípio, o objetivo é a dignidade. Então, se uma cidade ficar só com bandeiras, ela não vai ser inclusiva, pelo contrário, ela vai excluir a dignidade da pessoa humana. Se a cidade colocar esse fundamento da República em primeiro lugar, aí sim vai ser inclusiva. Porque esse fundamento, ele tem que sair da letra da lei e ir para o dia a dia. Que é aquilo que a gente já falou. Ter uma cidade, calçadas melhores, traz dignidade. Ter escolas boas, traz dignidade. Cuidar, amparar e dar autonomia para o idoso, traz dignidade. Então, se ficar focado em bandeiras, eu creio que não é o caminho. O caminho é aquilo que já foi escrito pela Constituição, que é, reitero, fundamento da República, é a dignidade da pessoa humana. E ali não existe credo, cor, não existe bandeiras, existe apenas esse princípio. Felipe, nosso papo tá bom, mas a gente tá batendo tempo aqui. Certo. Né? E a gente sempre tem uma última pergunta. Pois não. Né? Pra fechar. Poá pode mais? Poá pode mais, com certeza. A cada dia, Poá tem que querer e tem que poder mais. Poá é uma cidade que é uma instância hidromineral. É uma cidade múltipla, diversa. Tem pessoas maravilhosas, jovens inteligentíssimos. Tá aí, a gente tá vendo jovens ganhando medalhas à torta e à direita por Poá. Então Poá pode mais, sim, pode. Só que eu queria fazer uma ressalva. Como pode mais? Se, a ressalva, a nossa Câmara, por exemplo, não tem uma mulher para representar. Porque a Câmara é um reflexo da sociedade. Ela tem que ser múltipla. Então, tem que ter uma mulher na Câmara. Ela tem. Mulher é muito mais inteligente que nós. Muito mais perspicaz. Se a gente tá fazendo isso, elas estão olhando para ali, estão olhando para aqui. Imagina ela, vereadora, legislando. E precisa dessa diversidade. Não pode uma cidade como Poá, com 13 cadeiras, vagas, 13 cadeiras, não ter nenhuma mulher ali. Então, isso é responsabilidade nossa. Não é de governos, nós eleitores. Então a gente precisa, para poder mais, a gente precisa também colocar pessoas qualificadas lá para poder fazer valer o nosso direito. Essa foi uma questão interessante, porque realmente o olhar feminino é um olhar de cuidado,
é um olhar de empatia, Sim. né? E realmente a gente só teve na última gestão mulheres vereadoras, né? Que nós tivemos 2. E nessa nova composição da Câmara, a gente perdeu as 2 vagas de mulheres. Mas muito bom o seu apontamento. E eu quero agradecer, Não, Felipe. Quero agradecer por a gente falar um pouquinho sobre cidade, Sim. um pouquinho sobre o direito do cidadão. Sim. Porque às vezes não, muitas vezes a gente não sabe para quem recorrer e como recorrer. E a OAB aí tá, né, de portas abertas. Sim, aí para atender o cidadão poaense. E obrigado. É muito bom escutar a história de quem constrói a cidade, né? Ou seja, constrói no invisível. E nós vamos ficando por aqui, tá? Toda quarta-feira, 19h19. Nos acompanhe no YouTube, Instagram, TikTok. Poá pode mais. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Vi. Deus abençoe. Amém.